A paz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Raíssa e como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre recomeços. Esse canal, eu criei ele por conta de uma palavra que Deus colocou em meu coração há cerca de 7 meses atrás, em dezembro do ano passado. E desde então eu comecei a fazer alguns vídeos, algumas edições ali, mas ainda não era isso que Deus tinha pra minha vida, né? Então o Senhor, Ele acabou ministrando no meu coração para que eu viesse estar aqui mostrando meu rosto, estar aqui realmente falando aquilo que Ele tinha feito na minha vida durante todo esse tempo. Espero que esse vídeo possa falar com você de alguma forma, possa estar aí ministrando na sua vida aquilo que Deus quer passar. A palavra de Deus fala sobre Abraão, por exemplo, né? Quando ele fez a promessa, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E para nós que estamos recomeçando a nossa vida, talvez, não sei, né, se está acontecendo isso com você, uma área da sua vida que você talvez achou que era o caminho, você já tinha feito, construído algo, e de repente aquilo se findou, aquilo acabou, seja um relacionamento que talvez você estava e acabou findando, e tá tendo que recomeçar de novo, né, um outro relacionamento, talvez um emprego dos seus sonhos. E muitas dessas coisas, né, acontecem na nossa vida durante a caminhada, porque nós nos culpamos, né, nos sentimos culpados, porque, poxa, como que eu vou recomeçar tudo isso, né? Eu tinha algo, como Abraão, por exemplo, né? Ele vivia na casa do seu pai, da sua parentela, e aí Deus fala para ele ir embora, né? Ir para uma terra desconhecida. Então, como que funciona isso, na verdade? É realmente desafiador. Entenda que Deus, Ele está conosco, né? Deus jamais Ele vai falar algo, né, para você fazer algo, para mim fazer algo, que Ele não esteja já lá na frente, né? Ele já não esteja vendo tudo aquilo que vai acontecer conosco. E que você entenda hoje que não é fácil eu começar. Eu passei por um período da minha vida muito difícil, e eu vou contar, né, nesse próximo vídeo que eu fizer o meu testemunho. Quase morri, quase perdi minha vida, mas Jesus, literalmente mesmo, gente, não tô falando não apenas de cruz, né, que foi pela graça do Senhor, mas eu realmente fui salva, né, Jesus, Ele me salvou minha vida. Passei por uma enfermidade muito grande, mas eu vou contar no outro vídeo, vou explicar tudo o que aconteceu, que eu creio que vai edificar a vida de muitas pessoas, né? E esse vídeo tá sendo só um começo ali pra, né, a gente não se comparar, principalmente. Hoje eu tenho 20 anos de idade, e pra nós jovens, né, que tá talvez começando, né, agora, a gente acha muitas das vezes que não, é muito tarde, tem um monte de gente ganhando rios de dinheiro, e, sabe, com carreira consolidada, já tá casando, já tá, né? Talvez você esteja recomeçando a sua vida em alguma área, talvez em todas, né? E é desafiador, realmente, mas a palavra de Deus diz, José, né? José, ele tinha apenas a presença de Deus quando ele foi pro Egito. Não foi fácil pra ele, né? Sair também da casa do pai dele, eu amava, já tem uma túnica colorida, né, pra ele. Né, os irmãos também não suportavam ele, mas ele teve que ir, né, e ele recomeçou a vida dele no Egito, e, né, Deus, ele fez de uma situação que parecia terrível. Imagina, meu Deus, né, você ser levado como escravo, né, você ser quase morto pelos irmãos, ser levado como escravo para uma terra, né, no Egito ainda, tudo isso acontecer, né, e você ficar, nossa, o que eu faço? E Deus foi lá, fez algo novo. Não tenha medo de começar algo, não tenha medo de cumprir a vontade de Deus.
esse canal, este vídeo que você está assistindo é uma prova disso. Eu não sou uma pessoa que eu sou acostumada, como eu falei, né, a gravar vídeos, tá me expondo, mas Deus capacita, Deus dá coragem, Deus dá tudo aquilo que a gente precisa, né? Então, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de começar algo novo, e que isso seja uma mensagem de Deus pra sua vida. Mesmo com medo, vai com medo mesmo, né? Que o medo, ele faz parte da nossa jornada. Se talvez você tenha uma idade um pouco menor, um pouco maior que eu, você vai entender o que eu tô falando. Não permita que o inimigo, ele pregue peças na sua cabeça, te comparando com outras pessoas, porque cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, não é verdade? E Deus, ele faz milagres, né? Ele faz coisas específicas na vida de cada um. Então, a minha história, ela é diferente da sua, por mais que talvez Deus esteja me ligando aqui. Deixa eu pegar aqui. Por mais que Deus, ele esteja ministrando coisas semelhantes na nossa vida, a minha história jamais vai ser igual à sua. Dê o tempo ao tempo e faça aquilo que Jesus já te pediu. Eu sou uma pessoa que, eu confesso que estava em desobediência. Procrastinei demais este vídeo, né? Procrastinei esse canal por medo, por comparação. A verdade é que você vai continuar frustrado, você vai continuar perdido, você vai continuar sem direção. Então, faça aquilo que Deus mandou você fazer, por mais que você não entenda, você se sinta perdido, você acha que você não é capaz. Mentira. Satanás coloca essas coisas na nossa cabeça, e saiba que mesmo que você talvez não tenha capacidade, ele vai capacitar você se foi ele que te pediu para fazer algo, né? Se foi ele que, com sua graça, tem ministrado no seu coração para iniciar um projeto novo, talvez para mudar de emprego, talvez para recomeçar um relacionamento, pode ser de amizade, pode ser, né, extraconjugal, conjugal. E talvez começar um canal, né? Até um canal no YouTube, que nem eu. E é isso. É isso que eu tenho pra falar hoje. E que Deus, né, tenha falado com você. Deixe seu comentário, deixe o feedback aqui no canal. Posso estar respondendo as mensagens, estar conversando com vocês, né, aconselhando de alguma forma. E, bom, se você gosta de um conteúdo um pouco mais voltado, né, pra criatividade em si, eu não sei muito o que vai ser desse canal. Eu pretendo continuar gravando vídeos aqui, mas eu estou permitindo que o Espírito Santo trabalhe em meu coração. Mas eu sou uma pessoa mais criativa, eu gosto de abordar assuntos que envolvem arte, design, trabalho com isso. E, bom, se for da vontade de Deus, talvez eu traga assuntos relacionados a isso, ou talvez eu apenas, né, continue pregando e ministrando aquilo que Deus colocar em meu coração. Bom, se você se identificou com esse vídeo, né, siga, comente, né, o que você achou, e que Deus, ele venha mudar a sua história, que Deus, ele venha te auxiliar a cumprir a vontade dele. E lembre-se que nós somos pessoas chamados para ser capacitados por Deus, por Ele. Então não tenha medo, não tenha receio, faça aquilo que Deus pediu, faça aquilo que Deus mandou, recomece, não tenha vergonha, não tenha medo de recomeçar, né? Lembre-se que você vai estar muito melhor do que ficar estagnado, talvez continuar na mesma situação, sabe que não vai levar a lugar algum. É isso que eu tinha pra falar. Peço desculpas se falei alguma coisa de errado, fiquei repetindo muito as palavras, mas Deus vai me capacitando com o tempo. E se você gostou do vídeo, né, se inscreva. E é isso. Tchauzinho.